cara, se você está iniciando agora na programação, você com certeza tem muitas dúvidas. Então por isso eu decidi escolher esse vídeo de hoje para poder explicar para você as dúvidas mais frequentes de quem está iniciando na programação. E dar um ar assim mais sutil, mais simples, simplificar realmente a programação. Porque a programação, já adiantando, tá? Ela é uma ótima profissão, é uma ótima escolha, ainda mais nesse ano que estamos agora. Só que muita gente não conhece ela e por conta disso acaba não escolhendo essa profissão. Então por conta disso, sem enrolação alguma, já vamos começar pela primeira dúvida mais frequente, que é: o que porcaria é a programação? Tem gente por aí que fala que tá relacionado a TI, montar computador, não sei o que. Tem gente que fala que na verdade são um monte de códigos aleatórios que fica na sua tela e você tem que entender russo, outras línguas para poder entender. Tem gente por aí que acha, relaciona com hackers, enfim. A programação, infelizmente, é uma profissão que gera muitas dúvidas em relação ao que ela é de fato. E fica difícil as pessoas elas conseguirem entender o que a programação é, realmente participar, ser um programador, se elas não sabem o que é a programação. Se você quer ser um programador, você tem que entender esse conceito simples. Mas enfim, sem enrolação, o que é a programação? A programação, ela é basicamente uma forma de você criar aplicações, sites, aplicativos, jogos, tudo isso daí que eu acabei de falar, claro, relacionados à internet. Ou seja, você vai escrever, pensa que ser um programador é como se você fosse um escritor. Então você vai escrever em uma linguagem que o computador entenda e, consequentemente, crie os sites. Claro que eu tô falando de uma forma bem simplificada. Se eu fosse falar de forma difícil, eu estaria entrando em outros campos, mas simplificadamente é isso a programação. É como se você fosse um escritor que vai escrever uma linguagem que o computador entenda e, consequentemente, você vai conseguir criar aí sites extremamente rentáveis para poder colocar anúncios, poder vender para outras empresas, vender para outras pessoas. Você pode também criar aplicativos para poder vender aí em lojas virtuais. Enfim, a programação ela permite você criar muitas coisas. E dentro da programação, você tem as chamadas linguagens de programação. E para quem não sabe, como eu já disse, a programação ela é como se você fosse um escritor, tá? Então por conta disso existem diversas línguas, diversas linguagens de programação. E cada linguagem faz uma coisa diferente. Pensa que as linguagens de programação são meio que setores dentro da programação, tá? É uma maneira mais simplificada de falar isso, mas se você pensar assim não vai estar errado, tá? São setores dentro da programação que fazem coisas diferentes. Existem linguagens de programação um pouco mais visuais, um pouco mais relacionados com a aparência do site, estilização do site, como também existem linguagens de programação um pouco menos visuais, que estão mais relacionados com assuntos um pouco mais complicados, né? Que é tratamento de dados, recebimento de dados de formulário, né? Ações quando alguém clica no botão. E quando eu falo assim, parece que a programação é extremamente complicada, mas não, cara. As pessoas confundem muito isso, porque existem setores dentro da programação: front-end e back-end. Caso você queira saber um pouco mais sobre isso, eu tenho um link aqui no card, tá falando sobre front-end e back-end. Mas basicamente, cara, são setores relacionados a algo mais simples e visual e algo menos simples e mais assim, por trás dos panos, digamos assim, tá? Mas assim, eu falei tudo isso, espero que vocês tenham entendido realmente o que é programação. Então, bora pro próximo pergunta que, cara, muita gente tem dúvidas sobre isso, que é: quanto que um programador ganha? Programação é uma profissão que ganha bastante? Ser um programador compensa? Então, cara, programador, o bom de ser um programador é que você vai ter muitas opções, principalmente porque são diversas linguagens de programação mesmo. Então, por conta disso, você tem diversas opções para poder escolher dentro do mercado em que área você quer se aprofundar. Se você quer ser um pouco mais front-end, um pouco mais back-end, quer ser um pouco mais visual, menos visual, o que você quer? Você quer uma linguagem fácil, uma linguagem rápida? Ou você quer uma linguagem que requer um pouco de mais de estudo, só que ela paga um pouco melhor? Enfim, por conta disso, a programação ela é muito abrangente em questão a salários, tá? Mas para vocês terem uma noção, a programação ela é dividida em cargos, tá? Ele vai desde o que sabe menos até o que sabe mais. Para vocês terem noção, o que sabe menos, que é chamado de júnior, que é aquele cara que ainda está estudando a programação, para vocês terem noção, ele pode ganhar, cara, de 3 a 5 mil reais por mês.
para vocês terem noção de como que a programação paga bem. Então um cara que está estudando, que ainda está fazendo curso, que não sabe totalmente o que ele quer fazer, ele pode ganhar tudo isso. Mas por que a programação ganha tanto? Por quê? Porque estamos em um mundo cada vez mais tecnológico. As coisas estão evoluindo e várias profissões vão mudar ao longo do tempo. Então você tem uma profissão que ela não muda ao longo do tempo porque ela está alinhada totalmente com a tecnologia, cara, é a melhor coisa que tem. Todo mundo sabe que existem diversas profissões que vão deixar de existir por conta do avanço tecnológico. Só que se você tem uma profissão que está totalmente alinhada à tecnologia, cara, você vai evoluir junto com a tecnologia. E a não ser que caia um raio no universo inteiro, a programação vai ser uma profissão que vai durar muito tempo, tá? Então, a profissão, ela paga muito bem, como eu já disse, de 3 a 5 mil reais para um cara que não sabe nada. Se você sabe bastante, cara, você pode ganhar até 15 mil, 20 mil reais. Isso vai depender muito de projetos. Só que eu tô falando aqui de salários fixos, tá? Porque existem aqueles salários que não são fixos, ou seja, os projetos à parte. Cara, tem tanto projeto que você pode encontrar, por exemplo, na Orkana, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre Orkana, que é basicamente uma plataforma freelancer, em que você pode achar projetos extremamente fáceis, ridículos de fazer e que pagam muito bem, mano. Tem um vídeo aqui no card que eu falo sobre isso, como vocês podem acessar, como que funciona, mas sem enrolação, sem falar muita ladainha, cara. A Orkana, o trabalho freelance de projetos paga muito bem. Existem diversos projetos de linguagem de programação extremamente ridículas de fáceis que pagam extremamente bem. E se você quer projetos grandes, tem projetos de 20 mil reais, projetos gigantes de freelancer. Então você pode ter, por exemplo, um salário fixo dentro da programação de, sei lá, 10 mil reais e ainda por cima fazer projetos à parte, tá? De programação. Projetos que podem te dar lá 1.000, 5 mil reais, enfim, vai depender do projeto. Então, cara, programação paga bem pra cacete, de verdade, programação paga muito bem. É uma ótima escolha você escolher a programação, tá? E agora eu acho que a última pergunta que todo mundo tem sobre a programação é: por onde começar? Onde que eu devo começar na programação? Que linguagem de programação eu devo escolher, né? Porque você falou que tem linguagens, então tem um caminho para você escolher. Cara, você quer começar da maneira certa? Existem duas opções. Ou você foca em lógica de programação, ou você foca no HTML. Tem mais opções que isso? Claro que tem, mas você quer ir pelo caminho fácil? Você quer realmente aprender, realmente se evoluir? São essas opções. O que é a lógica de programação? Basicamente, a programação, ela não é totalmente diferente, ela não é diferente, ela é repetida, tá? Ou seja, eu falei que existem diversas linguagens de programação, só que elas não são totalmente diferentes. Você não vai ter que aprender coisas diferentes, não, cara. É basicamente a mesma coisa. E essa mesma coisa você aprende estudando na lógica de programação. Pensa que a lógica de programação é meio que um padrão que você usa em diversas linguagens de programação, tá? Não são todas, mas diversas. Ele é muito parecido em diversas linguagens de programação. E você tem o HTML, que é uma linguagem visual, uma linguagem simples, ótimo para você que está iniciando, tá? Cara, isso é maravilhoso. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça, cara, essa playlist aqui, tá? Se você não tá na playlist, tá no vídeo dentro, eu vou deixar a playlist aqui para vocês poderem acessarem, que é uma playlist que eu vou explicar, eu vou simplificar os conceitos da programação de uma forma simples, porque o problema de muitos programadores é que eles não simplificam as coisas, eles deixam tudo mais difícil. Então, cara, você quer realmente aprender, realmente achar facilidade na programação, mano, assiste essa playlist. Eu vou estar falando desde assuntos como esse, mais simples, mais iniciais, até assuntos mais avançados. Enfim, é playlist para quem tá iniciando, cara. Se você tá iniciando, assiste. É de graça, tá aqui no YouTube, tá? Enfim, sem enrolação nenhuma, quer ter acesso a um curso totalmente de graça de programação, totalmente 100% gratuito, cara. Link na descrição, só clicar e acessar. Enfim, é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Deixe nos comentários caso vocês queiram algum assunto específico, tá? Eu vou estar lendo e colocando o vídeo aqui no canal. Enfim, é isso e até a próxima.